Oi, tudo bem com vocês? Me chamo Arlane Maria, sou graduanda no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, campus Parnaíba. Estou cursando a disciplina de Estágio Supervisionado 1 e 2, ministrado pelas professoras Maria de Fátima e Iriane Rosa. E hoje venho trazer uma aula para vocês com o conteúdo de fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? Podemos ver aqui no slide que é um processo realizado por organismos produtores em que se observa a captura da energia e sua transformação em energia química. A fotossíntese é um termo que significa síntese utilizando a luz. É geralmente definida como um processo pelo qual um organismo consegue obter seu alimento. Então, a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas, mas não só as plantas realizam esse processo. É um processo realizado para que haja a produção de energia necessária para que possam se manter vivas. Ao contrário dos animais, as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, obtemos energia quando nós ingerimos alimento, né? Nós obtemos energia através da nossa alimentação. Já o processo de obtenção de energia das plantas não é a alimentação, mas é a fotossíntese. E as plantas, ela obtêm essa energia através da luz solar. Nós vimos aqui que a fotossíntese é um processo pelo qual as plantas obtêm o seu alimento. Mas como esse processo ocorre? Ocorrem organelas denominadas cloroplastos. Essas organelas estão presentes nas mais diversas partes das plantas, entretanto, sua maior ocorrência é no tecido interior das folhas. Para ocorrer esse processo de fotossíntese, a água e os sais minerais eles são retirados do solo através da raiz da planta e chegam até a folha pelo caule em forma de seiva, que é a seiva bruta. A luz do sol também é absorvida pela folha através da clorofila. A clorofila é a que dá a coloração verde da folha. Então, a partir daí, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância ela é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes dos vegetais. Então, a planta ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer, e a outra parte que fica armazenada na raiz, no caule e também na semente. E é esse processo que vai ocorrer para a realização da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que ocorre em duas etapas ou fases, que é a fase clara e a fase escura, mas nós iremos falar dessas fases posteriormente. Agora eu vou trazer aqui para vocês a equação geral da fotossíntese, que pode ser esquematizada da seguinte forma: gás carbônico mais água mais luz é igual a glicose mais oxigênio. E o que acontece aqui? Quando a luz ela incide uma molécula de clorofila, essa absorve parte da energia luminosa, que permite a reação gás carbônico com água, produzindo carboidrato e, consequentemente, liberando oxigênio. Nós podemos também observar aqui nessa reação que o catalisador dessa reação é a clorofila. Por quê? Porque ela não se desgasta e nem é consumida, ela ativa a reação. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as fases da fotossíntese, que é a fase clara e a fase escura. Nós vamos dar início aqui com a fase clara, que como o próprio nome já define, são aquelas reações que ocorrem somente na presença de luz. Aqui na fase clara, a absorção de luz solar e a transferência de elétrons, ela ocorre através de dois fotossistemas, que são conjuntos de proteínas, pigmentos e transportadores de elétrons. Existem dois tipos de fotossistemas, o fotossistema 1 e fotossistemas 2. É característico do fotossistema
1. Absorver luz com comprimentos de onda de 700 nanômetros ou mais, e é característico do fotossistema 2 absorver luz com comprimento de onda de 680 nanômetros ou menos. Eles atuam de formas independentes, porém eles são complementares. Um dos processos bastante importantes dessa etapa é a fotofosforilação, que é o processo de produção de energia na forma de ATP, que a ATP é adenosina trifosfato, a partir de uma energia luminosa. Aqui, a energia luminosa que incide sobre os organismos fotossintetizantes causa uma excitação dos elétrons de uma ou mais moléculas de clorofila do complexo antena. As moléculas de clorofila excitadas, elas transferem energia, mas não o elétron. E elas transferem a energia para moléculas de clorofila vizinhas do complexo antena. Essa transferência vai ocorrendo até chegar ao centro de reação do fotossistema. Quando uma molécula de clorofila do centro de reação recebe a energia, esses elétrons são excitados de forma a atingir um nível superior de energia e serem transferidos para uma molécula transportadora de elétrons. A fotofosforilação ela pode ser acíclica e cíclica, que nós vamos ver aqui no slide a seguir. A fosforilação cíclica ela ocorre no fotossistema 1, composto basicamente por clorofila A. Ao receber a energia luminosa, um par de elétrons excitado, ele deixa a molécula de clorofila A e a partir daí os elétrons vão sendo transferidos de uma substância para outra, em uma cadeia transportadora de elétrons. Após passar por essa cadeia, eles retornam para a molécula de clorofila e aí eles vão ocupando seu lugar e fechando a fosforilação cíclica. Por isso que é chamado de fosforilação cíclica, porque eles fecham o ciclo. Já na fosforilação acíclica, os fotossistemas 1 e 2, eles trabalham em conjunto. No fotossistema 2, predomina a clorofila B em vez da A. Temos agora outro processo também bastante importante, que é a fotólise da água, onde vocês podem observar aí a equação geral da fotólise da água. E a fotólise da água, ela consiste na quebra da molécula de água pela energia da luz do sol. Ela corresponde à quebra da molécula de água através da energia luminosa, absorvida através da molécula de clorofila. Agora nós temos aqui a fase escura, onde nós temos o ciclo das pentoses. Essa fase ela pode ocorrer tanto na presença de luz como também na ausência de luz. Durante essa fase, a glicose ela será formada a partir de CO2. Assim, enquanto a fase clara fornece energia, na fase escura vai acontecer a fixação do carbono. Nós falamos sobre o que é fotossíntese, sobre as etapas da fotossíntese, como ela ocorre, qual a sua equação. E agora eu questiono aqui para vocês qual a importância da fotossíntese para nós seres humanos, para outros seres vivos. Porque a fotossíntese ela é essencial para que a vida exista na Terra. É por meio da fotossíntese que o oxigênio ele é produzido. E o que seria nós seres humanos sem oxigênio? Além disso, a fotossíntese ela é responsável por produzir energia para outros seres vivos. Então, ela fornece energia para outros seres vivos. Então, a fotossíntese ela é muito importante. E agora aí eu trago para vocês uma atividade complementar, mas para fixação do conteúdo. E para finalizar a nossa aula, essas são as nossas referências. Bons estudos!